8. A cura de um leproso. Mateus, capítulo 8. Glória a Deus, gente. Mateus, capítulo 8. Nós vamos sobre a palavra. Senhor, Deus, meu Pai. Revela-me, Deus, Sua palavra aos nossos corações. Possamos ser edificados e tocados através da Sua palavra. Nos dê sabedoria, meu Deus, para compreender a Sua palavra, as Suas Escrituras, em nome de Jesus. Glória a Deus. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, está falando aí de Jesus, tá, gente? Descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e fazei a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Diga a glória a Deus. Volta lá no versículo 1. Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Graças a Deus, gente. Jesus estava descendo da onde? Do monte. Jesus não estava vindo do parque de diversão, não estava vindo da piscina, restaurante. Jesus estava vindo do monte. Hoje nós somos no monte, né? A gente foi no monte hoje. Vamos. No Aracati tem um monte abençoado. A gente foi lá no monte, depois do campo. E a Bíblia diz que quando Jesus foi ao monte, grande multidão seguiu. Por que a multidão seguiu Jesus? Porque sabia que quando ele descesse, ele ia descer com a cura, como um águia para a vida deles. Diga agora, ali tinha pessoas cegas, ali tinha cego, mudo, paralítico, pessoas leprosas. Você já deve ter visto leproso, cheio de crosta. Leproso, gente, ele fica cheio de crosta no corpo, sabe? Com um monte de casca de ferida. Tem lepras que até arrancam um pedaço da pele da pessoa. De tão pesado que é, tão ruim. E no meio da multidão que queria alcançar de Jesus alguma coisa, apareceu um leproso. O leproso estava feio. O leproso, ele anda ferido, gente, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu já vi testemunho que leproso
Leprosos, a maioria que não testemunha dizem que até para tomar banho, gente, é sofrimento. Arde, queima. Porque a pele, o corpo começa a ficar na carne viva. Começa a criar crostas no corpo. E o cheiro é ruim, cheiro de pudor. Então, diante daquelas milhares de multidões, apareceu um leproso. Interessante que antigamente, quando alguém era descoberto com lepra, ele não podia viver com os demais. Sabia disso, gente? Antigamente, quem tinha lepra no Antigo Testamento era excluído da sociedade, das pessoas. Ele tinha que ficar bem distante e passar por um processo de purificação até ele alcançar a cura dele. E quando ele fosse limpo daquela lepra, o seu corpo, ele poderia voltar à sua vida normal. Mas enquanto isso, ele era excluído. Só que diante de Jesus, Jesus não excluiu aquele leproso. Pelo contrário, Jesus não teve nojo, Jesus não ficou com anseio. Pelo contrário, Jesus pegou as suas mãos puras, limpas, e tocou naquele leproso. Porque o que tinha em Jesus era maior do que a lepra. O que tinha em Jesus era maior do que aquela enfermidade. Era o poder de Deus, o Espírito Santo. Diga glória a Deus. O que está na nossa vida e nas suas é maior que qualquer doença, enfermidade. E a pessoa pode ser seu vizinho, seu familiar, pode estar cheirando mal. Se você usar a fé e a autoridade de Deus que tem na sua vida e colocar as mãos e profetizar no nome de Jesus, aquele câncer vai embora, aquela lepra desaparece, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Diga glória a Deus, gente. Amém, gente? E olha o que Jesus disse. Não, continua no 1. Tem mais coisa aí, gente. Grandes multidões o seguiam, e eis que o leproso. Quantos leprosos, gente? Chamou a atenção de Jesus. No meio das milhares de multidões, um leproso, um doente enfermo, conseguiu chamar a atenção de Jesus. E quem deveria, na ordem, ser atendido primeiro? Não era a multidão, gente? Era. Porque antes do leproso chegar, a multidão já estava lá no monte com Jesus. Você consegue entender, gente? Antes da multidão, antes do leproso chegar, a multidão já estava lá com Jesus. Então, como eles eram os primeiros a estarem com Jesus, Jesus poderia primeiro manifestar a glória dele ali, para aqueles. Jesus pegou aquele que chegou no final e viu só ele, sozinho, humanamente falando. Ele chegou diante daquelas milhares de pessoas e chamou a atenção de Jesus para a vida dele. Olha o que a Bíblia diz. Ele se aproximou de Jesus. Se o leproso se aproximou de Jesus, ele estava perto ou estava longe? Longe. Tem como se aproximar de você estando perto? Não, porque eu já estou próximo, já estou perto. Agora, se o pastor está no altar e você aí, para mim chegar até você, eu tenho que o que, gente? Me aproximar. Foi o que aconteceu. Jesus estava no monte e o leproso veio lá de trás. E quanto mais ele corria, quanto mais ele andava, mais ele se aproximava de Jesus. Primeiro, olha o que a Bíblia diz. Ele se aproximou de Jesus. Segundo, ele adorou. E no terceiro, ele orou. Ele declarou: Senhor, se quiseres,
purificar. Diga glória a Deus. Ele não chama assim: o Senhor é Deus, o Senhor é Jesus Todo-Poderoso, vai, cura aí, vai, traga o meu milagre aí, eu preciso do meu milagre. Não, ele falou sim, ele falou, seja, e quando ele falou se o Senhor quiser, ele quis dizer em outras palavras, seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Ele falou dessa maneira. Primeiro, ele se aproximou. Então, para mim alcançar, gente, o milagre, para mim alcançar a cura, para mim alcançar algo de Deus na minha casa, na minha família, primeiro eu tenho que fazer o quê? Se aproximar de Jesus. Mas tem pessoas que estão na casa de Deus, estão longe de Jesus, está longe do Espírito Santo. Mas ela chega na casa de Deus, e quando ela chega, ela já quer ser curada, ela já quer ser liberta. É assim, não é, gente? Mas como ela quer ser curada e liberta, tanto longe de Jesus, tem como, gente? Não tem. Deus não vai curar você para você ficar andando na bebida, para você ficar na farra, no cabaré, na bagunça. Desculpa a palavra, gente. Deus não vai curar a pessoa para andar na zona, na bagunça. Deus não vai libertar a pessoa para ficar vivendo do jeito que ela quer, da maneira que ela quer. Para a pessoa ser curada e nunca mais ficar enferma, para a pessoa ser liberta de uma vez, primeiro ela tem que buscar se aproximar de quem? Jesus. Diga glória a Deus. Como se aproxima de Jesus? Buscando as coisas de Deus, buscando Jesus. Quando você se aproxima da palavra, quando você começa a meditar a Bíblia, quando você começa a viver o que está escrito, você começa a se aproximar de Jesus. Quando você obedece o que nós ensinamos, quando você obedece o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia, você começa a se aproximar de Jesus. Quando você começa a orar mais, jejuar mais, louvar, adorar a Deus, você começa a se aproximar de Jesus. Aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Glória a Deus, gente. Então, isso é se aproximar. Se aproximar de Jesus é obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra, você começa a se aproximar de Jesus. Depois, adorou. Primeiro ele se aproximou, depois ele fez o que, gente? Adorou. Enquanto a multidão estava ansiosa, desesperada, esperando Jesus voltar do monte, ele fez o contrário. Ele fez o que ninguém da multidão ali fez. Ele se aproximou e depois adorou a Deus. Diga glória a Deus. Você pode adorar a Deus através do louvor, através da sua vida. Quanto mais você se santificar, quanto mais você se aproximar das coisas de Deus, começa a nascer aquele sentimento de adoração. Quando as pessoas vão adorar ídolos, imagens, quando você já percebe que a pessoa adora essas coisas, só de ela ter algo desse tipo, não é? Se você for na casa de alguém e ver que a pessoa tem lá alguma coisa, alguma imagem, você fala, essa mulher adora esse aí, ela adora aquele ali. Só de bater o olho ali, você já sabe. Por quê? Porque nós sabemos que para cada semelhança daquela imagem, eles fazem um culto, uma adoração. Aí eles começam a sacrificar aquelas esculturas. E através
Aí tem gente que sacrifica, tem gente que anda por horas, por dias, tem gente que sobe escada de joelho, desce, sobe um monte de joelhos. Por quê? Está se sacrificando a eles. E quanto mais eles se sacrificam, aí ele começa a tornar um adorador daquele. Ele começa a idolatrar, adorar aquela semelhança, aquela imagem. A mesma coisa Jesus, gente. Quanto mais a gente se encher da palavra de Deus, quanto mais você escutar louvores, escutar hinos, mais você começa a adorar a Deus. Glória a Deus, gente. Então, uma das melhores formas de adorar a Deus é através do louvor. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Então, pastor, eu tenho um rádio em casa, eu tenho uma televisão que tem internet. Então coloca lá, coloca aí, coloca o louvor lá, gente, que você ama, que toca em você, que você costuma ouvir. E aí, através daquele louvor, tem louvor que você põe, que você já sabe como é, né? Não é, gente? Você começa a cantar junto, não é assim? E quando você começa a cantar junto com aquele louvor, já começa a vir a adoração, gente, a Deus. Porque, a igreja não recebe culto e nem louvor. Quem recebe culto e adoração é Deus. Você veio aqui para cultuar ou veio para ser cultuado? Para cultuar. Se a pessoa diz que veio à casa de Deus para ser cultuado, é mentira. É falso, isso aí não existe. Não tem nenhum ser humano na face da terra que é digno de ser cultuado. Então, quando o povo se reúne nas igrejas, eles vêm para cultuar a Deus. E quando as pessoas começam a cantar louvores, não é a igreja que recebe louvor. Quem recebe louvor e adoração é o Espírito Santo, é Jesus. Glória a Deus, gente. Então, quanto mais você louvar, quanto mais você adorar, mais você também se aproxima de Deus. Depois ele orou assim, se quiseres, Senhor, se quiseres, podes purificar. Ele falou o que, gente? Se Jesus quiser. Então nós vamos fazer essas três coisas. Vocês também, a partir de hoje. Primeiro, se aproximar mais de Deus. Depois, adorar a Deus através dos louvores, da oração. E depois, o terceiro, vai orar dessa forma: Senhor, seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor faz, o Senhor pode fazer. Quando você falar para Deus, se Ele quiser, aí Deus vai já tomar a decisão dele ali. Amém, gente? Então, se Deus não fizer, é porque também foi feita a vontade de quem? Porque você orou assim, se Deus quiser. Aí tem pessoas que falam, pastor, eu orei, se Deus quiser, cura o meu filho, e o meu filho não foi curado, pastor, e agora? Não sei o que eu faço. Mas você não falou se Deus quiser? Se Deus não quis curar ele, Deus não cura. Já viu aquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Já ouviu, gente? Então, é baseado nesse louvor que Jesus trabalha. Gente, se Jesus curar, Ele continua sendo Deus. E se Jesus não quiser curar, gente,
ele vai ser o mesmo. Não tem como Jesus mudar, não tem como ninguém mudar Deus. Nenhum homem consegue mudar Deus. Nenhum. Pode ser um dos apóstolos mais usados no Brasil. Não tem autonomia para mudar a Deus. Mas Jesus tem todo o poder e autoridade para mudar a nossa vida, o nosso querido. Diga glória a Deus. Para mudar a nossa situação, os nossos problemas. Para mudar a nossa história. Diga glória a Deus. E foi o que aconteceu. Se o Senhor quiser, pode me glorificar. Talvez tenha alguma área da sua vida que está leprosa. Seja saúde, seja espiritual, sentimental, familiar. Talvez tenha alguma área da sua vida que está enferma. E Jesus está falando, é necessário agir dessa forma. Primeiro, tem que se aproximar de Jesus. Depois, adorá-lo. E depois, orar dessa forma. Se o Senhor quiser, o Senhor faça. Em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. E para terminar, ele diz assim, e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Depois que ele fez a oração, se o Senhor quiser, aí Jesus, estendeu as mãos e tocou. Quando Jesus tocou nele, a Bíblia diz que não demorou nem horas, nem minutos. No mesmo instante que a mão de Jesus encostou nele, ele ficou purificado na hora. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então foi um milagre urgente, imediato. Talvez você está precisando de algum milagre imediato na sua vida. Talvez você está precisando de uma cura, de uma libertação. Talvez alguém da sua família está precisando de ser restaurado. Está precisando que as portas se abram. Está precisando ser liberto dos vícios, das drogas, do mundo aí fora. E Jesus está falando, se você fizer dessas 3 maneiras, Jesus a partir de hoje vai estender as mãos e vai tocar na sua vida, e imediatamente tudo que estava leproso, tudo que estava enfermo na sua vida, Deus vai purificar, vai curar no nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Tudo, absolutamente tudo. Você que está nos assistindo aí pela internet, tudo. Se você se aproximar de Jesus e adorar a Deus e fazer uma oração simples, se você orar de todo o coração, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor faça. Jesus está falando, se você fizer essas 3 coisas, Ele vai estender as mãos dele sobre você, e imediatamente, na mesma hora que você acabar de orar, Deus vai trazer a sua cura, o teu milagre, a sua vitória, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, gente. Amém, gente? Amém. Para terminar, agora, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Demorou, gente? Não. Rápido. Quando uma coisa acontece de imediato, às vezes você nem percebe, né, gente, que aconteceu. Você já passou por isso? Estava esperando por alguma coisa e quando você foi ver, já aconteceu. É assim ou não é, gente? Talvez você ficou ansioso, esperando o dinheiro, esperando o emprego, esperando alguma coisa na sua vida. Aí quando você menos esperou, daqui a pouco, aconteceu. Assim, porque
foi de repente, imediato, no mesmo instante. Quando ele terminou de orar, Jesus respondeu. Ele acabou de orar, Jesus fez o quê? Respondeu. Tem pessoas que Jesus até ouve a oração, mas Jesus não está respondendo. Por quê? Ela está longe de Deus. Ela não adora Jesus de todo o coração. Ela adora a Deus da boca para fora. E adorar a Deus, gente, não é só com a boca, é com a sua vida, com o seu coração, com a tua alma. A sua alma, gente, tem que adorar a Deus toda hora, o dia todo instante. Você tem que adorar a Deus todos os dias, todos os meses. Tem pessoas que quando chega um momento como esse, de fim de ano, ela não adora mais a Deus. Aí ela começa a adorar ídolos, começa a adorar músicas seculares, adora a família, adora as festas. Aí quando acaba a bagunça, quando acaba a festa, aí ela começa a voltar. Aí ela, depois de 2, 3 dias, começa a ouvir louvor, começa a orar de novo. Isso não é adorar a Deus, gente. Isso é barganha, é engano. Você tem que adorar a Deus, gente, principalmente nos momentos difíceis. Quando você estiver na ruína, no fundo do poço, quando tudo estiver dando errado na sua vida, na sua caminhada, é aonde você tem que adorar a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jó. O mundo estava desabando sobre Jó. A saúde desabou. Os filhos morreram. As suas riquezas evaporou. Sua família virou um caos. Mas Jó continuava adorando a Deus. Em meio às dores, em meio às perdas, Jó adorava, louvava a Deus. Então você tem que adorar a Deus, gente, nos momentos difíceis e também quando tudo começar a dar certo, quando as coisas começarem a andar, você tem que continuar adorando a Deus. Com todo o seu pensamento, com toda a sua alma e com a sua vida. Amém, gente? Amém. E Deus está falando, se você se aproximar mais dele, se você adorar mais ainda a Deus, e se você deixar a vontade de Deus se cumprir, as coisas vão começar a acontecer de imediato na sua vida. Mas eu tenho que deixar, eu tenho que permitir Deus agir, Deus trabalhar. Porque se eu não quero, gente, nem Jesus, nem o Espírito Santo pode mudar a minha situação. Já viu a pessoa, gente, que não quer de jeito nenhum? Você já falou, já ensinou, já explicou, já deu até aula, mas a pessoa não quer de jeito nenhum. E pessoas assim, gente, nem o Espírito Santo pode mudar. Porque para o Espírito Santo começar a trabalhar na vida de alguém, a pessoa ela tem que deixar, ela tem que permitir Deus dominar a vida dela. Ela tem que permitir Jesus guiar a vida dela. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então foi isso. Aí Jesus estendeu as mãos, ó. Quando Jesus estendeu as mãos e tocou nele, aí saiu de Jesus poder, saiu a cura, saiu o milagre, saiu a mudança na vida daquele leproso. Jesus está falando, se você fizer dessas 3 maneiras, a partir de hoje, Ele vai estender as mãos sobre a sua vida e vai vir sobre a sua vida cura, milagre, libertação, salvação, tudo que você está precisando que Deus faça na sua vida, Jesus vai começar a fazer imediatamente, porque as mãos dele vai estar sobre a sua vida. Diga glória a Deus e glorifique o nome de Jesus. Amém, gente? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Amém, meus amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, hein, gente? Eu acho que é a primeira, não sei se é a primeira. É tantos anos, gente, eu acho que eu já preguei essa palavra. Essa palavra é forte.
Muito tempo que eu não prego essa palavra. Se quiseres, você pode me purificar. Seja feita a sua vontade. Ora sim. Você vai orar do seu jeito, mas sempre lembra de dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Amém, gente? Amém. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai estender as mãos no mundo espiritual. E das mãos de Jesus, das mãos dele, vai vir um milagre, a cura, a prosperidade, algo na sua vida que você está esperando em Deus. Jesus está falando que vai vir das mãos dele, se você fizer dessa maneira. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Feche os olhos, por gentileza, em nome de Jesus. O Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos ensinou hoje, meu Deus, a respeito da sua palavra. O Senhor nos ensinou nessa noite, meu Deus, que devemos se aproximar mais e mais do Senhor. Devemos te louvar, te adorar mais e mais. E depois, meu Deus, que seja feita o seu querer, a sua vontade. E dessa forma, meu Deus, se fizermos dessa maneira, sua palavra diz que o Senhor estenderá as mãos para a nossa casa, para a nossa família. Estenderá as mãos sobre a nossa vida. E quando o Senhor estender as mãos, meu Deus, tudo vai começar a mudar. Na casa, na família, na vida espiritual, sentimental. O Senhor disse, meu Deus, que quando o Senhor estender as mãos, tudo a partir de hoje vai começar a ser purificado na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Ora assim, meu Deus, Senhor Jesus, eu vou me aproximar mais, eu vou te adorar mais, que seja feita a sua vontade. E eu creio que o Senhor estenderá as suas mãos sobre a minha vida e tudo aquilo que estava dando errado vai começar a dar certo na minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifique o nome de Jesus. Pode pedir sua oferta, gente, em nome de Jesus. Pegue aí seu dízimo, seu voto, sua oferta. Gente, você que nos assiste, Deus abençoe poderosamente a sua vida, seus caminhos, sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo culto. E Deus abençoe tudo.